Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos chegando aí. Hoje farei uma live sobre os 5 elementos da natureza. Estou aguardando aí só vocês chegarem para começar essa live hoje, que eu preparei com muito carinho para vocês. Boa noite, Andréia. Falarei um pouquinho sobre os 5 elementos e a minha visão dos 5 elementos. Espero conseguir facilitar o entendimento de vocês em relação aos 5 elementos, que é uma teoria extremamente importante da medicina chinesa. Há 2 semanas atrás, boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite. Há 2 semanas atrás eu falei sobre o Yin e o Yang. E seguindo nesse raciocínio, hoje eu falaria um pouquinho sobre os 5 elementos e a sua aplicabilidade prática, na nossa prática clínica, né? Porque a gente estuda muito sobre os 5 elementos, sabe o que são os 5 elementos, mas às vezes torna-se difícil aplicar ali no dia a dia, na prática de consultório, né? Então eu gostaria de passar minha experiência para vocês em relação aos 5 elementos, para que vocês tenham essa visão mais ampla também. Para mim é uma das teorias extremamente importantes que gira em torno da medicina chinesa, tá bom? Então, só começando, esclarecendo a questão, hoje nós faríamos a live também no YouTube do Estudando MTC, só que aqui em casa nós temos a internet da TIM, nós estamos com um problema nessa internet já há um bom tempo, né? Espero que ela me permita fazer a live hoje, que semana passada eu não consegui por conta da internet, mas hoje estamos aí tentando. Então, gente, começando em relação aos 5 elementos, eu gostaria de esclarecer algumas questões que envolvem os 5 elementos. A primeira delas é que os 5 elementos, ele é uma representação didática do corpo humano. Os chineses, os xinglings, como eu costumo dizer, eles muito sabiamente observaram a natureza, observaram como a natureza se comporta e compararam isso em relação ao temperamento e ao funcionamento do corpo humano. Tanto é que, para citar um exemplo, nós temos o elemento madeira. Quando você observa uma árvore, ela cresce para cima, para baixo, na mesma proporção e para os lados. A árvore ela cresce em direção ao sol, dependendo da planta e da árvore, né? Mas essa árvore ela busca liberdade, né? Não tem como você prender uma árvore que se torna gigante dentro de um quadrado minúsculo. Então o elemento madeira também se comporta dessa forma. O elemento madeira gosta de liberdade, ele tem essa necessidade de liberdade. Assim funciona também o elemento água. Quando a gente tem, por exemplo, uma tsunami, ela não chega devastando o lugar, ela chega acabando com tudo, ela passa por cima de tudo. É assim que é o temperamento normalmente do elemento água em desequilíbrio. O elemento água, ele sabe onde ele vai chegar. Lembra que a água que passa pelo rio, ela vai desaguar lá no mar? Por quê? Ela sabe onde ela vai chegar, ela é volátil. A água, quando você coloca ela no congelador, ela congela. Quando você tira, ela se torna líquida. E você esquenta, ela evapora. E depois se torna líquida de novo. Então, quando você analisa os elementos da natureza e traz esses elementos para o temperamento, fica mais fácil de entender. Então, eu vejo os 5 elementos como uma maneira didática de entendermos o funcionamento energético do corpo. Quando a gente trabalha com acupuntura, nós trabalhamos com energia. E não tem como dizer hoje que energia é viagem. Hoje eu até fiz um post sobre a acupuntura e o misticismo, porque não existe mais misticismo na acupuntura, muito já se pode comprovar. E a questão energética já é um fato.
É um fato que o nosso corpo precisa de energia para funcionar bem. E é isso que as teorias da medicina chinesa trazem para nós. E quando nós diferenciamos tudo, separamos tudo que ela nos diz, fica mais fácil o entendimento e fica mais fácil o tratamento. Porque você segue uma linha de raciocínio, você tem um desdobramento, e esse desdobramento vai chegar em uma ponta final, que é aí que você vai tratar o seu paciente, com base nos 5 elementos. Você pega a queixa do seu paciente, essa queixa, ela se encaixa em um elemento, e por meio do encaixe daquele elemento, você consegue traçar pontos, você consegue pensar em pontos de abertura de vasos maravilhosos, né? Nossa, Amanda, mas tem língua, pulso, influencia muito, é muito difícil. Realmente, a língua e o pulso, ele nos confirma um diagnóstico, né? Ou nos dá um diagnóstico certeiro e preciso. Mas se você não souber, por exemplo, que o elemento madeira tem uma relação com o sangue, do que adianta você saber que o seu paciente ele tem uma estagnação de sangue se você não vai saber onde encaixar essa informação, né? Para mim esse é o principal, você tem que saber encaixar as informações. Então, se você sabe que o elemento madeira é composto pelo fígado e pela vesícula biliar, e que o fígado tem responsabilidade, ele é responsável por eliminar as toxinas do corpo, e a vesícula biliar ajuda no processo da digestão e o fígado limpa o sangue durante a noite, você sabe que se o seu paciente tiver uma estagnação de sangue, aquela língua mais arroxeada, você sabe que você precisa investigar também a saúde do fígado. É por isso que a base, por isso que os 5 elementos é de extrema importância, para ele nos direcionar em relação ao tratamento. Porque, como eu disse, não adianta você saber língua, você saber pulso, você não sabe onde encaixar tudo isso. Então, nós precisamos ter essa base, e é isso que eu vou falar aqui para vocês agora, nesses próximos minutos, para a gente classificar bem cada um desses elementos e saber como tratar, por meio da medicina chinesa, esses elementos e como eles podem influenciar assim no nosso tratamento. Gente, influencia mesmo, e cada um dos elementos tem as suas características. Nós vemos nos primeiros módulos do curso de acupuntura, a gente vê que cada um dos elementos tem uma cor específica, tem um sabor. E você precisa saber em relação a cor, sabor, emoção, para você ter uma noção de como é o padrão de desequilíbrio do seu paciente. Por exemplo, se você tem um paciente que ele prefere o sabor doce, podemos partir do princípio que o elemento terra dele está com uma deficiência de energia. Por quê? Porque o sabor doce, ele nutre energeticamente o elemento terra, que é o estômago e o baço pâncreas. Então, se o seu paciente prefere o sabor doce, você já pensa que ele pode ter uma deficiência do elemento terra. Agora, se ele tem aversão, ele não gosta de forma alguma do sabor doce, aí podemos pensar que ele tem um excesso de energia do elemento terra. Ai, Amanda, então se ele tem uma deficiência de energia, eu vou ter que pegar um ponto para tonificar o elemento terra? A princípio, sim. Só que quando você pensar em tonificação e sedação, é melhor você pensar em relação ao ponto. O que aquele ponto, ou como aquele ponto vai agir no seu protocolo. Nesse primeiro instante, pense em relação à questão de cor, sabor, em excesso e deficiência de energia, nesse primeiro momento. Então, nós sabemos que cada um dos elementos tem as suas características, assim como o sabor e a cor tem a estação do ano, o fator climático, e tudo isso influencia no tratamento e influencia na saúde ou no desequilíbrio do seu paciente. Por exemplo, as pessoas do elemento metal que tem rinite, sinusite, normalmente esses pacientes na época do outono e da secura sofrem com mais intensidade. Então, por que não o acupunturista começar a tratar o paciente para quando ele chegar lá na época do outono, ele não sentir
tanto as consequências do que aquele clima pode provocar nele. Então a acupuntura, ela trabalha tanto a questão do tratamento específico ali do desequilíbrio, quanto um tratamento preventivo, que era para ser o certo da acupuntura, né? Ela busca a prevenção. Mas a nossa cultura não é assim. O paciente de acupuntura, ele chega no seu consultório quando ele já passou por tudo, já tentou de tudo, e a acupuntura é a última saída, né? Esse costuma ser um padrão. Então, falando especificamente de cada um dos elementos, nós temos o elemento fogo, começando por ele. O elemento fogo tem como cor característico o vermelho, tem como sabor o amargo. A estação do ano é o verão. E o fator climático, o fator de desequilíbrio, o fator patógeno é o calor. Então, as pessoas do elemento fogo sofrem muito com o calor. Então, o calor, porque ele já tem uma tendência a ter calor interno. E quando o clima está muito quente, igual nesse período de agosto, setembro, outubro, o clima muito quente afeta muito a pessoa do elemento fogo, porque ela já tem um calor interno, ela se expõe ao calor, aumenta mais ainda. E o que o calor faz no nosso corpo? Ele aumenta a atividade, o pensamento fica acelerado, por isso que a pessoa do elemento fogo tem uma tendência à ansiedade. O pensamento é acelerado, é uma pessoa agitada, que tem tique nervoso, fala muito, fala sem nem perceber que é a taquilalia, pode ter taquicardia. E normalmente são pessoas que têm um suor noturno. Porque se você pensar, vamos pensar comigo, você tem lá o elemento fogo, você tem o fogo, né? O fogo, quando você joga uma água nele, não sobe fumaça? No corpo é a mesma coisa. Durante o dia você tem um excesso de energia yang. Aí vai chegando à noite, a energia yin prepondera e diminui o yang. Então, se a energia yin prepondera, é como se à noite você apagasse o fogo do seu paciente. Quando você apaga o fogo do seu paciente, sobe a fumaça. E a fumaça, ela tem que sair por algum lugar. E no elemento fogo, ela sai pelas glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas localizadas na pele têm uma relação direta com o elemento fogo, assim como as glândulas sebáceas têm relação com o elemento terra. Então, esse suor, ele sai pelas glândulas sudoríparas, que aí gera a questão do suor noturno. A hiperidrose, o suor noturno, que a pessoa dorme e acorda com o lençol molhado, pode ter um sono muito agitado, certo? Então, tem essa relação do elemento fogo. E os principais sinais e sintomas são hiperidrose, como eu já disse, qualquer problema cardíaco tem relação com o elemento fogo, taquicardia, taquilalia, que mais? Ansiedade, euforia. Tudo que for excesso de calor tem relação com o elemento fogo. E o elemento fogo, ele vai gerar o elemento terra. E o elemento terra, só voltando aqui no elemento fogo, ele tem como órgão o coração e o circulação e sexualidade, e como víscera o intestino delgado e o triplo aquecedor. Por isso que os distúrbios e os desequilíbrios relacionados ao coração têm uma relação com o elemento fogo. E o elemento fogo vai gerar o elemento terra, que tem como órgão o baço pâncreas e como víscera o estômago. Então, se a gente pensa que o elemento terra tem esses dois tem esse órgão e essa víscera, nós já pensamos no processo de digestão. O estômago, ele separa a parte boa da parte ruim do alimento, né? Por isso que a energia yin vem do alimento e tem relação com o elemento terra, porque quem faz essa digestão do alimento é o elemento terra. E a energia yin que o elemento terra metaboliza, ela vem de alimentos saudáveis, nada de fast food, esses negócios, nada disso, entendeu? Infelizmente, vem de alimentos saudáveis, desembalar menos e descascar mais. Então, quando você tem essa alimentação saudável, seu elemento terra fica mais forte. E quando o seu paciente, ele prefere um sabor doce, teoricamente o sabor doce que ele deve preferir não é de açúcar ou carboidratos, era para ser de batata doce,
que mais? Frutas, alimentos que têm a essência doce. Só que a pessoa ela tem a vontade de comer doce e não vai comer uma batata doce, ela vai comer açúcar. Tanto é que o elemento terra, os pacientes do elemento terra têm uma afinidade muito grande com carboidrato e açúcar. Tá? E esses dois alimentos, esses dois tipos de alimentos no nosso corpo se transformam em açúcar, que afeta diretamente a questão da glicemia, pode gerar a diabetes. Por isso que um dos sinais e sintomas do elemento terra são as doenças metabólicas e a diabetes principalmente. E seguindo aqui nosso raciocínio, o elemento terra, como eu já disse, tem o sabor doce, a cor é a cor amarela. Tanto é que atualmente, com essa coisa de marketing e tudo mais, descobrir as preferências e o que ativa o cérebro para que as pessoas comam mais, observem que essas redes de fast food têm como cores principais o vermelho e o amarelo, porque o amarelo ele vai aumentar sua fome, ele ativa o elemento terra, e o vermelho ele vai te deixar mais ansioso, com mais vontade de comer. Então é tudo uma estratégia, e pensando energeticamente segue por esse caminho. E o elemento terra, ele tem como principal característica também a questão de manter a forma física. Lembra lá na última aula, quem não viu minha aula sobre o Yin e o Yang, está disponível no YouTube, no canal do Estudando MTC, tem disponível lá, onde eu diferencio a questão da energia Yin e Yang, onde a energia Yin tem relação com a estrutura e a energia Yang tem relação com a função. E o elemento terra, a gente aprende lá nos primeiros módulos que tem relação com a estrutura física. Por quê? Porque a energia Yin é a estrutura e o elemento terra metaboliza a energia Yin. Então, se tem alguma alteração de forma, alguma alteração de estrutura, temos uma deficiência do elemento terra. Assim, analisamos também a questão da língua, tem fissura, tem alteração da forma, pensamos no elemento terra também, certo? Então, por isso que a gente aprende que o extravasamento de sangue dos vasos tem relação com o elemento terra, que massas, alterações de forma em forma de massas no nosso corpo tem relação com o elemento terra. A gente aprende também que tensão muscular tem relação com o elemento terra, porque o elemento terra, ele nutre a musculatura com o sangue. Então, e outro fator extremamente importante do elemento terra é que ele produz o sangue. Sangue é de característica Yin. O elemento terra, ele produz o sangue e manda para o fígado. E o fígado distribui para o coração e para o útero na mulher e para o homem no processo de ejaculação. Mas quem produz o sangue é o elemento terra, juntamente com alguns elementos do elemento água, mas a base da produção do sangue é o elemento terra, certo? E a emoção do elemento terra é a preocupação. Que a preocupação normalmente ela vem da umidade. A umidade é o fator patógeno principal do elemento terra. Umidade, ela para. Quando você tem algo úmido, ele estagna e gera uma dificuldade da circulação energética. Isso, a umidade, ela é um fator de desequilíbrio que vem ali principalmente do elemento terra. Porém, a umidade ela pode ser depositada no fígado. Tanto é que a esteatose hepática tem uma relação com a umidade do fígado. Mas a umidade não deixa de ter uma relação com o elemento terra. Então, se você tem uma esteatose hepática, você vai tratar a umidade que está em excesso, que vem produzida do elemento terra, mas essa umidade foi produzida no fígado. Então, por que não tratar terra e madeira para a questão da esteatose hepática? Então, a umidade ela pode ser depositada em qualquer um dos 5 elementos, mas a base dela tem uma relação com o elemento terra. Tudo que estagna, tudo que tem alteração de forma, normalmente temos que analisar a energia do elemento terra. E o elemento terra, ele gera o elemento metal. O elemento metal, ele tem uma natureza fria.
ele é composto pelo órgão pulmão, pela víscera intestino grosso. E quando a gente pensa em pulmão, a gente pensa em eliminação de toxinas. Por quê? O pulmão, ele capta oxigênio e elimina gás carbônico. O intestino, ele capta a parte boa do bolo fecal, os nutrientes da alimentação que está ali no bolo fecal, e elimina as fezes. Então, o intestino também tem uma relação como o pulmão, de captar o bom e eliminar o ruim. Então, ambos têm essa relação de troca. E o elemento metal, a pessoa do elemento metal, quando a gente pensa em metal, a gente não pensa em foice, corte, poda. A pessoa do elemento metal é dessa mesma forma. Ela não gosta muito de toque, do contato, do abraço, ela tem uma aversão ao toque. A cor do elemento metal, algumas referências trazem como branco, outras trazem como cinza, mas eu utilizo como branco, né? Então a cor branca é a cor do elemento metal. O sabor picante tem uma relação com o elemento metal. E a secura é o principal fator patógeno, o fator que desequilibra o elemento metal. Como eu disse, na época do outono, na época muito seca, as pessoas que têm asma sofrem muito, rinite, bronquite, sinusite, o intestino tende a prender. E o nosso intestino, ele precisa de água para funcionar, né, para trabalhar bem. Então, o paciente, ele precisa tomar muita água, porque a água faz com que o bolo fecal seja nutrido, seja umedecido, e isso facilita o movimento do peristaltismo intestinal, e a pessoa tem um processo mais fácil de evacuação. A emoção mais comum do elemento metal é a tristeza e o pessimismo. São pessoas que são muito negativas quando em desequilíbrio, tá, gente? Tudo que a gente fala da parte negativa do elemento é quando ele está em desequilíbrio. Porque quando está em equilíbrio, todos têm as suas características positivas. Só que é muito difícil um paciente equilibrado chegar no seu consultório para você atender com acupuntura. Como eu disse no começo, o paciente chega para fazer acupuntura já assim, nas últimas, entendeu? Então, em desequilíbrio, são pacientes que têm uma tendência à tristeza, ao negativismo, e o intestino, ele é precursor, ele produz uma substância precursora da serotonina, que é o triptofano. O triptofano, ele está localizado em alguns alimentos, tipo banana, abacaxi, se eu não me engano, na carne vermelha também tem triptofano. E o intestino, ele capta esse triptofano, e esse triptofano, ele vai ser o precursor da serotonina, que promove um bem-estar, uma alegria, um prazer. Agora pense, se o paciente do elemento metal, ele já tem uma tendência a ter o intestino preso, ele não consegue captar essa substância para produzir a serotonina. Então é normal aquele paciente enfesado, ele ser negativo mesmo. Aí o paciente do elemento metal tem o nariz fininho assim, ó. Nariz fininho. Isso faz com que ele não respire bem, não realize bem essas trocas gasosas, e faz com que gere uma toxicidade ali dentro também. Então, por isso que ele é uma pessoa negativa. O que nós temos que fazer? Julgar? Não. Entender e, como acupunturistas, tratar. Como que a gente trata, por exemplo, fazendo a liberação diafragmática, fazendo com que ele respire melhor. Entende? Aí você vai lá na natureza do paciente, na base. E quais os principais sinais e sintomas do elemento metal? Primeiro deles é intestino preso, rinite, bronquite, sinusite, asma, alergia de pele, problemas de pele, tipo psoríase, dermatite, acne, ou a pessoa do elemento metal, principalmente o adolescente, tem uma tendência a ter muita acne, e são aquelas pessoas que normalmente têm a cicatriz de acne. Deixa eu ver o que mais. A questão da
tristeza, fumam, são pacientes que têm uma tendência a fumar. A nicotina, ela faz e ela alimenta essa tristeza e esse negativismo. Por quê? Pensem que a fumaça do cigarro tem mais de 3.200 substâncias cancerígenas e o paciente, ele está o tempo todo inalando a fumaça do cigarro. E se ele já não consegue respirar muito bem e inala uma fumaça tóxica que se acumula ali no pulmão, imagine como não é o pulmão dele e como isso não extrapola para a questão das energias. É tóxico mesmo. Por isso que o paciente que tem o vício pela nicotina, pelo cigarro, é importante a gente analisar a questão da tristeza, do negativismo, se a pessoa ela já passou por algum trauma em relação a isso, tá? Que pode ter uma relação muito grande. E o elemento metal, ele gera o elemento água. O elemento água, ele é composto pelo rim e pela bexiga. E o elemento água, ele tem uma energia muito importante que tem a relação direta com o elemento água, que é a energia ancestral. A energia ancestral tem uma relação com o nosso DNA, com o nosso temperamento, com o momento da fecundação, que seu papai e sua mamãe foi lá, te fez, gerou aquela explosão energética lá e gerou você bonitinho, maravilhoso, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. E esse momento da fecundação, que tem a questão do DNA, isso tem uma relação direta com a energia ancestral. Então, falando de energia ancestral, é o desgaste com o tempo, né? O desgaste natural da vida gera a questão do desgaste da energia ancestral mesmo. E a energia ancestral, o elemento água, ele tem uma relação com a cor preta, principalmente. O sabor é o salgado. E o elemento água, o fator patógeno do elemento água é o frio. As pessoas do elemento água sofrem muito com o frio. Normalmente o frio ele se deposita na região lombar. Então são pessoas que podem ter dores na coluna, mas principalmente na região lombar. Lembrando que o centro dantian, que é onde fica acumulado nossa energia ancestral, ela está entre a lombar e o umbigo. Ali que fica localizado a energia ancestral. E o rim direito, ele metaboliza essa energia ancestral. Por isso que a dor lombar tem uma relação direta com o elemento água, que é um desgaste da energia ancestral, e também a dor nos joelhos tem uma relação com o elemento água. E os principais sinais e sintomas do elemento água é a questão da dor lombar, dor nos joelhos, incontinência urinária, infecção urinária, queda de bexiga, pedra nos rins. Tudo que envolver rim e bexiga tem uma relação com o elemento água. E falando de emoção, o medo e a insegurança são as duas principais emoções que envolvem o elemento água. E o envelhecimento precoce também tem uma relação com o elemento água. A flacidez cutânea tem uma relação com o elemento água. As rugas, a pele mais desvitalizada, aquela pele envelhecida mesmo, também tem uma relação direta com o elemento água. E o elemento água, ele vai gerar o elemento madeira. O elemento madeira, ele é composto pelo fígado e vesícula biliar. A cor do elemento madeira é a verde e o sabor é o azedo, o ácido. E o fator de desequilíbrio do elemento madeira é o vento. Pessoas do elemento madeira sofrem muito com o vento. E falando de emoção, são pessoas muito raivosas, coléricas. São aquelas pessoas que têm uma tendência a uma contrariedade muito grande, mágoa, frustração. Tudo isso tem uma relação com o elemento madeira, porque a pessoa do elemento madeira, ela é muito impositiva, a ideia dela sempre prevalece, porque são pessoas intuitivas. Então, ela sempre sabe ou sempre acha que está certo, e quando ela está contrariada, ela tem os sinais e os sintomas que envolvem o elemento madeira. Os principais são enxaqueca ou cefaleia, distúrbios ginecológicos que envolvem TPM, endometriose,
mioma, distúrbios ginecológicos no geral tem uma relação com o elemento madeira. Dor no ombro tem relação com o elemento madeira. Problemas de visão, a sensibilidade nos olhos tem uma relação com o elemento madeira. Que mais? E os distúrbios gerais relacionados ao fígado e vesícula biliar também vai ter uma relação com o elemento madeira. Queda de cabelo, unhas quebradiças, tem relação também direta com o elemento madeira. E esses são os principais sinais e sintomas e os principais fatores que envolvem os 5 elementos. O que eu quero que vocês pensem a partir disso. Outra coisa do elemento madeira, tá? Importantíssimo é a questão do sono, da insônia, principalmente se acompanhada de pesadelos, tá? Pode ter um calor no sangue, aí, enfim, pode extrapolar para vários caminhos, mas a insônia tem uma relação com o elemento madeira. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: cada um desses elementos tem as suas características específicas. Então, se você sabe, se o seu paciente chega lá com dor lombar, ele chegou com dor lombar no seu consultório, você sabe que o elemento água tem uma relação com a dor lombar, um envelhecimento precoce ou um desgaste da energia ancestral. Por que não, na sua primeira sessão, quando seu paciente chegou para você não investigue mais a fundo sobre a energia do rim e da bexiga? Aí você vai perguntar para ele: você já teve pedra nos rins? Infecção urinária? É aí que o paciente acha que você é acupunturista, é macumbeiro, ou você é vidente. Por isso, porque como está tudo interligado e você já sabe a base, ele te dando uma queixa principal, uma deixa, você já vai direcionar para aquele elemento. Agora, como você vai associar, por exemplo, a língua? Você vai olhar na língua, você vai ver um padrão sindrômico de desequilíbrio. Aquele padrão sindrômico, ele vai ter relação também com o elemento. Então, vai ser um ponto a mais que você vai utilizar para tratar aquele elemento. Então, você vai lá, por exemplo, seu paciente tem insônia, você sabe que tem relação com o fígado. Você olha na lateral da língua, tá aquela língua extremamente vermelha ou roxa. Opa, já tem um desequilíbrio no fígado também. Então, o foco do seu tratamento vai ser o fígado. O que eu quero que vocês pensem aqui nessa live junto comigo é a questão da base dos desequilíbrios e a importância de cada um dos 5 elementos e as suas principais características. Eu preparando essa live, eu trouxe 2 referências para vocês que para mim assim foi muito esclarecedoras, que uma é o Maciossia. O Maciossia, muita gente fala dele porque ele repete muitas coisas, né? É só você pular o que ele repete, se não for útil para você, e utilizar o que tem de bom no livro dele, que tem muita coisa. A base da medicina chinesa você encontra no Maciossia. 5 elementos, yin, yang, vaso, tem tudo lá no Maciossia. Os fundamentos da medicina tradicional chinesa, que são os fundamentos. E outra coisa, tem muita gente que me pergunta de constitucional, biotipo, tem muita dificuldade. Tem um rapaz que chama Yves Requena. Ele tem um livro que chama Acupuntura e Psicologia. Ele fala muito dessa questão também da base da medicina chinesa, mas ele aborda também a questão da constitucional, do temperamento de cada um dos elementos. Tanto, algumas das coisas que eu falei aqui para vocês de temperamento tem lá no Yves Requena, que é Acupuntura e Psicologia, ou Acupuntura e Psique, deixa eu ver aqui. Acupuntura e Psicologia. Muito bacana esse livro também, tem muitas coisas interessantes. E eu falo pra vocês, vão na base que não tem erro, você consegue tratar qualquer paciente. E outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês. Eu, Amanda, junto com o Gisley, o Renner, a Rafa, nós estamos lançando um curso que vai ser R$50 esse curso, de métodos, como traçar um protocolo de acupuntura. Esse curso de R$50, você vai identificar essa questão do yin e do yang. Eu falo sobre os 5 elementos detalhadamente, cada um dos 5 elementos.
E sobre ficha de anamnese, várias pessoas me perguntam sobre ficha de anamnese, como eu faço, qual eu utilizo. Eu vejo gente usando ficha de anamnese de 5, 6 páginas, gente que tira uma sessão só para fazer a anamnese. Gente, você tira uma sessão para fazer a anamnese, você pergunta coisas tão íntimas do seu paciente que ele não volta. Ele só vai lá, faz a sessão e ele não volta mais, não volta. Então eu vou falar sobre essa questão da ficha de anamnese e no final como montar um protocolo de acupuntura, falando sobre os vasos maravilhosos, os pontos de acupuntura principais de cada um dos 5 elementos. E esse curso é para quem é estudante ou profissional de acupuntura. E só corrigindo aqui, uma correção maravilhosa, o curso é R$47, tá? Tá lá no site estudandomtc.com. Quem tiver interesse, só me mandar um direct também que eu mando os detalhes. Mas esse curso é o seguinte, eu vou ensinar não, eu já gravei as aulas, tá? Falta só uma aula para gravar, mas eu vou mostrar como você vai montar um tratamento, um protocolo com acupuntura baseado no Yin, no Yang e nos 5 elementos, tá? Que é essa base. Eu quero que vocês tenham essa base consolidada. É sim, Bianca, o curso é online, serão 4 aulas esse curso. A primeira aula é sobre as bases do Yin e do Yang. A segunda aula é os 5 elementos, métodos de utilização dos 5 elementos. A terceira aula é ficha de anamnese. E a quarta aula é montando um protocolo de acupuntura. Tem muita gente que fala, eu não gosto do nome protocolo, mas, gente, é um protocolo mesmo. O protocolo, ele é individual. Eu não vou lá falar, para tratar isso, você usa protocolo tal. Não vou fazer isso. Eu vou direcionar vocês em como montar um protocolo de acupuntura de acordo com o seu paciente, baseado no Yin, no Yang e nos 5 elementos. Tá? Porque protocolo não tem regra de bolo, acupuntura não tem uma regra. Tem gente que usa tonificação e sedação, tem gente que usa só harmonização, tem gente que não usa vaso maravilhoso, tem gente que usa o vaso maravilhoso, mas não abre o vaso maravilhoso. Inclusive, eu estou fazendo alguns estudos, tem alguns mitos que envolvem vasos maravilhosos, pontos de acupuntura, né? Então não tem um protocolo fechado. Eu quero ensinar vocês como montar um protocolo de acupuntura. Essa é a intenção do curso e é raciocinar mesmo, Bianca. É pensar, porque cada pessoa tem um padrão. Cada pessoa tem um padrão e cada pessoa se manifesta de um jeito. Isso pra mim é o fantástico da acupuntura, você poder tratar todas as pessoas de uma forma diferente, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Tem gente que entende tudo que eu falo, tem gente que não entende nada do que eu falo. É questão de afinidade, é questão de saber direcionar determinadas situações. Então, gente, eu convido vocês para fazer esse curso. Apenas R$47, apenas. E eu tenho certeza que vai ajudar, sim, bastante, e eu conto com a participação de vocês. Quem tiver alguma dúvida, é só me mandar mensagem. Eu falo isso em todas as minhas aulas, em tudo. É só me mandar mensagem que eu tô aqui sempre estudando, tentando fazer algo útil para vocês acupunturistas, porque, gente, eu vejo assim muita acupunturista fazendo coisa que não deve, tá? Então eu tento facilitar ao máximo e eu aprendo muito com vocês e espero contribuir também aí com vocês nesse processo. Então, meus amores, é isso. Até a próxima live. Semana que vem, na quarta-feira, eu volto, porque eu fiz uma sequência de lives. Então, semana que vem eu farei uma outra live que dá continuidade nessa live de hoje. Tá bom? Até mais e boa noite pra todo mundo. E amanhã vai ter uma live com o professor Renner Filho, que eu acho que ele tá por aí, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, Mariluce, Bianca, Camila.